Não vou tirar um tempo específico para perguntas e respostas, tá bom? À medida que vocês tiverem necessidade, pode fazer perguntas aqui pelo chat ou habilitar o microfone. Como vai gravar, isso significa que pode ser que você não precise habilitar a sua câmera, tá? Eu não me importo, eu estou vendo só os avatares de vocês aqui, né? Não me importo, pode ser assim, mas habilitar a câmera ou o microfone, fica à vontade, tá bom? E agora a gente começa a gravação e depois eu vou disponibilizar o link lá da aula no Siga. Bom, galera, é o seguinte, hoje a aula eu espero que ajude muito vocês na faculdade de História como um todo. É claro que a gente não tem na faculdade de História uma aula específica às vezes, da pesquisa histórica, assim. Então, algumas coisas a gente vai pegando uma disciplina, vai pegando em outra. Eu tinha falado com a Luciane que eu ia separar esse momento para explicar para vocês os princípios de uma análise documental, para facilitar o que vocês vão fazer daqui para frente. Porque, independente da área que vocês escolherem, que vocês gostarem mais, história do Brasil, história medieval, antiga, contemporânea, moderna, teoria da história, vocês vão usar alguns princípios, algumas regras que eu vou ensinar aqui, tá bom? Se vocês não compreenderem, por favor, algum conceito, alguma expressão, alguma palavra, não tenha receio de perguntar. Eu não tenho preocupação aqui de conteúdo. A minha preocupação principal é que eu tenha, pelo menos, a noção de que vocês compreenderam, tá? Se ficar alguma coisa que não ficou claro, vocês me falem que a gente vai tirando as dúvidas. Aproveite esse momento síncrono para, às vezes, tirar dúvidas que, por e-mail, de outra forma, seria mais complicado. Além disso, tem pessoas, isso é normal, que conseguem se expressar melhor falando do que escrevendo. Então, aproveite esse momento, tá, para a gente poder fazer essa troca. E outra coisa, se vocês tiverem mais colegas no grupo WhatsApp de vocês aí da turma de História, né, do primeiro ano, avisa para a galera entrar. Nós temos aqui 26, né, 25 alunos, tem mais gente matriculada, porque é importante o pessoal pegar essa aula, porque vai salvar a pele de vocês, eu acho, para a história antiga um pouco, e também para a história em si, tá bom? Até aqui tudo bem? Podemos prosseguir aqui? Deixa eu apresentar aqui, então, para vocês, colocar o slide que a gente slide, tá? Como tanto o slide como a gravação vai ficar disponibilizada para vocês, tá bom? Eu vou deixar no meu canal do YouTube, já combinei com a Luciane, quando eu gravar, você vai fazer dessa forma. Vamos lá, então. E aí, à medida do possível, vocês vão colocando as perguntas que vocês tiverem aqui, algumas eu respondo aqui, ou talvez eu respondo no chat, tá bom? Vamos lá. Vou projetar aqui para vocês acompanharem a nossa apresentação. Opa, deixa eu ver aqui. Ok. Estão conseguindo ver direitinho aí, pessoal? Deixa eu só... Beleza. Nós vamos fazer uma aula de estrutura tríplice. Eu até peço perdão, porque essa aula vai ser um pouquinho mais demorada, tá? Eu não gosto de aula síncrona online muito tempo, não. Eu acho que até uma hora é o máximo que a gente consegue, assim, ter mais ou menos uma fixação. Mas, enfim. Mas eu vou tentar fazer nesse período, vou tentar usar uma hora, tá? De aula para a gente conversar sobre essa estrutura tripla que eu separei para essa aula. Primeiro, fazer uma análise das ferramentas de análise documental. Ferramentas que são aplicáveis a várias áreas da história. Depois, eu vou explicar para vocês como é que faz o mapeamento de um documento. Claro, eu estou fazendo aqui, fiz o mapeamento da Medéia de Eurípides, mas é uma coisa que vocês podem aplicar para um projeto de pesquisa. Só lembrando, pessoal, que a UFG ela tem o PIBID e o PIVIC. E, se eu não me engano, não sei se é... Tem várias bolsas, tanto de docência como de pesquisa. Então, se você tem interesse em estudar alguma área específica da história, ou você tem interesse em já começar a dar aulas, a UFG tem bolsas. E com certeza, para você fazer tanto PIVIC ou PIBID, né, a Bolsa de Docência ou de Iniciação Científica, PIBIC, né, PIBIC e PIVIC. PIBIC e PIBID. PIBIC é de iniciação científica e PIBID é de iniciação à docência. Se você vai dar aula, vai fazer pesquisa,
mapeamento dessa fonte vai ser fundamental para você caminhar nessas duas coisas. E, por fim, nós vamos terminar com a análise documental da Medéia de Eurípides, que é uma tragédia super engraçada, é um negócio, assim, bem hilário. Vocês vão ver que é uma tragédia muito, muito legal para a gente dar uma olhada. Pessoal, história. A gente usa 3 elementos para constituir o que a gente chama de saber histórico. Isso aqui é claro de forma genérica, uma vez que cada área vai ter algumas ferramentas específicas. Mas a pesquisa histórica, enfim, quando a gente faz história, né, em termos de disciplina, 3 elementos são fundamentais. A fonte, você tem que ter uma fonte, um documento. A gente usa fonte e documento como, às vezes, em questões sinônimas, tá? Primeiro é isso, fonte. Que documento você vai trabalhar? Ainda bem que na história você tem uma variedade enorme de documentos. Por exemplo, o pessoal que gosta de anime, tem gente que trabalha com história dos animes. Quem gosta de arte, da história da arte, com pinturas, quem gosta de cinema, tem história de cinema. Então, um filme, ele pode ser, sim, um documento, uma revista em quadrinhos. Tem pessoas que fazem teste de mestrado e doutorado com revista em quadrinhos. Então, existe uma variedade de fontes muito grande. Tem, inclusive, a história oral, né, que é aquela narrada, que você grava as pessoas falando, enfim. Então, existe uma variedade de fontes dentro da história. Mas todo historiador ele vai trabalhar com fonte. Então, primeiramente, qual que é a fonte? Qual que é o seu documento? Pode ser um autor, pode ser uma peça de museu, pode ser uma pintura, pode, enfim, uma série de coisas. Segundo lugar, a gente trabalha com historiografia. Historiografia é a escrita da história, autores dentro da história que trabalharam assuntos que dizem respeito ao seu objeto, aquilo que você quer estudar. Então, a historiografia é importante porque ela já te dá mais ou menos assim quais foram as tendências ou os temas principais do estudo de determinado documento. E você, inclusive, existe a história da historiografia. Você vai fazer uma análise de como a historiografia foi composta em um determinado período. Por exemplo, como é que a historiografia da Escola dos Análises, que é uma escola, um pessoal muito conhecido mais na área medieval, o Mark Bloch, da Escola dos Análises, o Lucian Febvre, o Jorge de Pi, quem mais? Enfim, então a galera toda. Então, você pode fazer a história da historiografia, escrita da história. E, por último, a teoria, que são os conceitos, a filosofia da história. O que é um documento? O que é o tempo? Qual que é o papel do historiador? Como é que o historiador trabalha o passado? O que é o passado? Enfim, teoria é fundamental. Todo historiador precisa de teoria. Não tem como fazer história sem teoria, tá? Deixa eu parar aqui só para perguntar. Até aqui, tudo bem? Compreenderam? Então, são 3, é como se fosse um tripé. História, historiografia, teoria e fonte. São 3 coisas básicas para qualquer pesquisa histórica. Seja de qual área você for, você vai se encontrar com alguns desses temas. Dito isso, vamos lá. Agora vamos passar para a análise documental propriamente dita, para explicar melhor para vocês. A análise documental, ela tem pelo menos, ela tem 2 elementos principais, a crítica interna e a crítica externa. Deixa eu ocultar aqui, senão atrapalha vocês. É claro que as ferramentas dessas críticas vai variar dependendo do seu documento. Se é um documento escrito, né, se é um livro, uma obra de um autor, escrita, tem determinadas ferramentas. Se você vai parte, então, para trabalhar, vamos colocar exemplo, as moedas no período do período regencial. Colocar que você está trabalhando as moedas do período regencial no Brasil. Isso é outro tipo de análise, mas você vai ter que fazer crítica interna e crítica externa. Então, o que compõe a crítica externa e interna? Eu vou explicar aqui em termos rápidos, porque senão só isso aqui dá um semestre, tá, pessoal? Mas, enfim, a gente tem que resumir. Primeiro é gênero, tipologia. Qual que é o gênero do documento? Se você, por exemplo, está trabalhando Machado de Assis, que é um autor que eu amo de coração, uma coisa são os romances, outra coisa são os contos. Os romances têm uma determinada característica, os contos machadianos têm outra. Então, você não interpreta um conto como se fosse uma obra, um romance. Se você não interpreta uma crônica, não interpreta, sei lá, um panegírico,
da mesma forma como você vai interpretar um artigo num jornal, ou uma notícia num jornal do Brasil, por exemplo, da época de Getúlio Vargas. Então, a questão é qual é o tipo de documento você está lidando. Essa discussão é uma discussão importante. A crítica interna, quais são os temas principais da obra ou do seu documento? Por exemplo, tem vários estudos muito bacanas sobre a propaganda no período do Getúlio Vargas. E eles vão usar jornais, vão usar a mensagem de rádio, vão usar uma série de coisas. Então, a questão é quais são os temas que estão nesses documentos. Você vai pegar o período de Getúlio Vargas, de que maneira ele é colocado como se fosse um reformulador do Brasil, ou a ideia de alguém que está levando o Brasil para frente, avante, a marcha para o oeste dos períodos getulista. O idioma de escrita é importante, é claro que vai depender muito do que você está trabalhando, você vai ser língua portuguesa, inglesa. Na história antiga, nós lidamos com fontes, com idiomas, muitos deles são línguas mortas, como o grego, que eu vou explicar um pouco para vocês na análise hoje do Eurípides. O Eurípides era um autor grego, escreveu em grego ático, ou pode ser latim, pode ser, sei lá, escrito cuneiforme, vai ser o hebraico. Então, idioma de escrita é importante. Tem a questão da estrutura, qual que é a estrutura do documento? A estrutura aqui, é claro, vai depender do tamanho do seu documento, mas de alguma maneira, quais são as partes principais? Se você pega um epigrama, geralmente são textos curtos, então, mas assim, tem uma estrutura. Vocabulário, diz respeito, que tipo de vocabulário você tem lá? É um vocabulário mais político, um vocabulário mais científico, é mais coloquial? Quais são as palavras principais, né, que aparecem no documento? E a chamada crítica externa. Primeiramente, o autor. O autor é importante para entender quem foi o produtor daquele documento. É claro, alguns documentos nós não sabemos quem foi o autor. Por exemplo, você vai trabalhar com uma estátua, vou colocar uma estátua bem legal, da história antiga, a Vênus de Milo. Eu vou projetar aqui para vocês a Vênus de Milo, para vocês saberem de quem que eu estou falando. Mas, enfim, a gente não sabe quem foi o autor, o escultor específico da Vênus de Milo. Mas a gente sabe mais ou menos em que período que daquela estátua foi produzida. Por quê? Pelos seus elementos, né, pelas suas características, o jeito do cabelo, a posição, a postura, a divindade que às vezes é evocada, né, nessa estátua. Tem o chamado período de produção, ou seja, quando foi produzido. Por exemplo, se você pega estátuas do período de Augusto, né, ali na virada do século I antes de Cristo para o século I depois de Cristo, é um tipo de estatuária. Mas se você vai para o período dos Severos, já no século III depois de Cristo, já existem estátuas, existem, mas elas são de um outro tipo, porque há mudança. Então, esse período de produção é importante porque ele revela para nós quais são as temáticas, as preocupações principais que estão presentes na obra. Aqui tem a história do documento, é claro, isso vai depender muito do documento. Documento escrito a gente chama de manuscritologia, ou seja, de que maneira esse documento circulou, quais são os tipos diferentes de manuscritos a respeito desse documento. E, por último, a recepção. Como é que esse documento foi lido em várias épocas? Um exemplo que eu posso dar, por exemplo, é como o Príncipe de Maquiavel, qual a recepção dele na França, por exemplo, do século XIX. Seria a recepção. Como é que ele teve influência em determinado período de tempo. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Eu estou passando rápido, mas se vocês não entenderam algum princípio, algum elemento aqui, vocês podem perguntar. Deixa eu ver aqui o chat. O áudio está meio baixo, deixa eu ver se eu aumento aqui. Melhorou? Melhorou, Eduardo? Sim, porque às vezes tem que dar esse feedback mesmo. Já é meio baixo, fala que eu aumento aqui. Então, tudo ok, Caio? E demais, a gente pode prosseguir aqui? Serão disponibilizados, o Edson. Serão disponibilizados assim que terminar a aula, depois, ainda hoje, vou tentar disponibilizar no Siga, tá bom? Para vocês terem esses slides. Beleza, vamos continuar então. Só, assim, estou achando vocês muito quietos. Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar aí, tá, pessoal? Não mudo não e acho que o primeiro ano é exatamente para vocês perguntarem, tirar as dúvidas que vocês tiverem. Eu queria saber, a crítica externa e a interna, elas são, tipo, feitas ao mesmo tempo?
Ou tem que, tipo assim, eu tenho que colocar a crítica interna e depois crítica externa quando eu tô escrevendo? Ah, tá. Excelente pergunta, Gabriela. Elas às vezes são feitas ao mesmo tempo, como eu vou mostrar aqui para vocês, que é o caso da minha ideia e análise que eu vou fazer. É claro, alguns professores, eles pedem um pouco mais, são um pouco mais metódicos. Por exemplo, se vocês pegaram a Armênia medieval 1, a Armênia, ela gosta que nos trabalhos que ela pede análise documental que apareça crítica interna e crítica externa. Mas o que acontece, Gabriela, quando você vai pesquisar nos autores, essas duas coisas estão juntas, tá? Você não tem isso separado, tão definidinho lá, não. Com o tempo você vai conseguir, vai selecionando essa informação. Essa aqui é da crítica externa, essa aqui é da crítica interna. No geral, as coisas são meio que misturadas, mas geralmente você faz ao mesmo tempo. As duas. Você vai separando informação de uma e sem informação de outra. É porque senão, se você for, por exemplo, esperar para fazer a crítica interna, para depois fazer a externa, você leva muito tempo na pesquisa, você gasta muito tempo. Por quê? Tem autor que ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, você vai ter que voltar nele duas vezes, uma vez para a crítica interna, outra vez para a crítica externa. Então, minha sugestão é faça as duas coisas ao mesmo tempo, que te economiza, né? Você não fica gastando tempo demais indo e vindo. Eu sei que vai ser essa dificuldade, Gabriel, essa questão de análise documental. Eu posso ver se eu posso disponibilizar, vou ver com a Luciane, se eu posso, assim, da área de antiga, né, análise documental. Na época que quando eu estava no primeiro ano, isso não tem muito tempo, em 2017, a gente fez uma análise de Heródoto, mas eu não sei se a gente fez escrito, acho que eu não tenho mais material escrito. Mas eu acho que pelos slides aqui, vocês conseguem ter essa estrutura. A estrutura é aquela que ela já passou nas orientações. A estrutura é parte daquilo que eu vou mostrar aqui para vocês também. Bom, porque assim, reformular a estrutura depende muito assim do seu documento. Às vezes você precisa ver quais são os elementos que o seu documento pede. Tá? Por exemplo, se você for pegar Heródoto, você tem vários livros das histórias de Heródoto. Então, qual livro você está trabalhando? Você está trabalhando no livro 2? Então, o livro 2 tem uma estrutura, o livro 3 tem outra. Então, vai variar um pouco do seu documento, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu posso ver essa questão de um exemplo de análise documental que a Luciane, de repente, aprove para eu passar para vocês, tá? James, uma dúvida. Por exemplo, nessa questão de recepção do documento, você também leva em consideração as várias traduções que eles são feitas ao longo do tempo? Por exemplo, as obras de Eurípides foram várias vezes reescritas e retraduzidas e encaradas de formas diferentes ao longo da história. Isso também é uma questão da recepção do documento? Isso tanto cabe na questão da história do documento, quando você pega as várias traduções, tá, Caio? Algumas delas usam textos originais diferentes. É por isso que às vezes é feita uma chamada crítica textual, para definir qual é o texto mais próximo daquilo que Eurípides de fato escreveu. Segundo, é que essa questão da recepção, essa questão, assim, na história antiga é um debate, tá, Caio? Eu não sou muito favorável a gente ficar trabalhando a recepção do documento, porque me interessa para mim, no caso, eu vou mostrar isso para vocês hoje, o próprio Eurípides. Assim, como Leonardo da Vinci leu Eurípides, para a história antiga isso já não tem, assim, para uma linha da história antiga, isso já não é tão necessário. Eu falo assim, questão de a tradução, é porque é o seguinte, Gabriela, as traduções, elas muitas vezes são lidadas com parte do documento, não da historiografia em si. Por que ela é dada com o documento? Porque geralmente as traduções, como eu vou mostrar uma para vocês aqui, elas são traduções bilíngues. Você tem a tradução e o texto original. Então, a gente lida com elas como história do documento. É claro que quando há comentários na tradução, aí você lida com a historiografia. Mas muitas traduções só tem a tradução, não tem comentário, só o texto traduzido. Então, vai depender um pouco da tradução que você está lidando. A fonte é a sua original? Não, a gente lida com fonte em termos assim, a fonte original e as traduções. Porque você pode muito bem fazer uma análise da tradução da fonte. É o que eu gosto de fazer, bastante. Inclusive, na minha dissertação, estou fazendo um pouco disso. Eu pego o Sêneca, né, eu trabalho com Sêneca,
e vou tentando ver quais são as diferentes traduções e por que elas são diferentes para o francês, para o italiano, para o inglês, para o espanhol, para o português, para tentar entender o que está por trás dessas traduções em termos de compreensão do próprio autor. Então, as fontes, a documentação textual é a fonte original e as traduções, a gente costuma colocar assim. Mais alguma pergunta, pessoal? Pode perguntar, isso aí é... Ah, história do documento. História do documento é o seguinte, Maria Luísa, de que maneira esse documento ele aparece ao longo da história, por exemplo, as traduções que ele teve, quais são os manuscritos que contêm esse documento, porque vocês vão estudar isso na Idade Média, muitos manuscritos que nós temos hoje dos documentos antigos de Aristóteles, Platão, Homero, Sófocles, Eurípides, são documentos que foram escritos durante o período da Idade Média, chamada Baixa Idade Média. Isso significa que esses documentos foram registrados e compostos ao longo desse período. De que maneira eles foram compostos? Né? Essa é a história do documento. De que maneira ele aparece em alguns períodos da história. Então, é isso que quer dizer a história do documento. Para essa análise, gente, de vocês, da Luciana, ela não está pedindo isso, tá? Fique bem claro, pessoal. Eu vou até colocar aqui no chat para não perder. A Luciane não pediu ainda, né? Não pediu a história do documento. Isso aqui é uma coisa que eu estou trazendo para vocês que ocorre dentro da pesquisa histórica, tá bom? Ela não pediu. Então, não é uma coisa que você tem que se preocupar para a análise documental de vocês. Estou explicando o conceito para vocês entenderem quando vocês tiverem que fazer uma pesquisa, quando vocês virem em algum trabalho que fale sobre os manuscritos de determinado autor, que vocês entendem que isso faz parte da história do documento. Até aqui, tudo bem? Ok, então foi perguntando aí, pessoal. Eu gosto de aula assim, mais interativa mesmo. Esse negócio de monólogo aqui, não vê ninguém, eu lido, mas enfim, eu gosto quando tem perguntas. Beleza. Toda análise documental, você está procurando alguma coisa. Você tem que definir algum tema dentro do documento. Não dá para falar o documento, trabalhar o documento todo, tudo no documento. Então, dentro da Medéia de Eurípides, eu estou trabalhando na ideia da vingança, engano e o vocabulário da dor, como essas três coisas aparecem na Medéia de Eurípides. Então, aqui eu vou passar especificamente para a análise documental da Medéia de Eurípides, tá bom? Não sei quem já conhece, quem já leu a Medéia de Eurípides, eu vou dar uma breve panorama aqui da Medéia. A Medéia é uma tragédia. A Medéia em si, ela, embora não apareça com esse nome na documentação, mas ela é como se fosse uma feiticeira, né? Ela lida com as artes, as práticas mágicas. Ela é casada, era esposa de Jasão, só que Jasão troca ela pela filha do rei Creonte, de Corinto. E essa Medéia, então, ela fica extremamente irada, assim, extremamente brava com essa traição, com essa injustiça que Jasão faz com ela. E aí a história transcorre, porque aí o rei Creonte de Corinto expulsa ela e os seus filhos da cidade. Então ela pede ao rei que dê para ela pelo menos mais um dia na cidade, antes do desterro, antes dela ser mandada para fora de Corinto. Lembrando que Corinto é uma cidade que fica na região da Caia, na Grécia, tá? É um contexto grego. Então, nesse dia que ela pede, o que ela faz? Ela manda um presente para a filha do rei de Creonte, com veneno, a filha envenenada, Jasão é morto, e ela, inclusive, mata os seus próprios filhos. Essa tragédia, ela ficou muito conhecida exatamente pelo seu caráter, assim, impensável, seu caráter absurdo, entre aspas, porque é uma mãe que mata os próprios filhos. Aí você pode pensar, mas que coisa horrenda. Aí a gente precisa entender um pouco do enredo, do que é a tragédia, antes de fazer algum juízo de valor, tá? O Oit deve falar para vocês que o historiador ele procura conhecer para depois julgar. Ele procura primeiro estudar para depois fazer, se for necessário, não juízo de valor. Não é questão se isso é correto, que a Medéia fez é correto ou não, porque é uma tragédia, não aconteceu de fato, é um enredo fictício, tá? Não é algo real, não é baseado em algum personagem que tenha vivido na Grécia. É só uma ficção, mas que tem propósitos bastante trágicos.
Então, eu vou explicar um pouco aqui das tragédias gregas. É claro, existem várias tragédias. Eu vou interromper aqui só para vocês, existem várias tragédias. Então, não, eu vou trabalhar apenas uma delas, de um autor que é Eurípides. Eu posso buscar o tema? Sim, exatamente, Maria Luísa, exatamente isso que você vai fazer. Você vai ler o documento e vai buscar um tema que seja do seu interesse no documento, tá? Não tem como trabalhar, Ana Beatriz, todas as temáticas na obra. Você vai trabalhar uma temática, por exemplo, essa é a temática que eu mostrei aqui para vocês, da vingança, do engano e da dor, é uma das temáticas dentro da Medéia de Eurípides. Existem várias outras. Então, vocês, na análise documental, vocês vão separar um tema dentro do documento para vocês olharem, tá bom? Vamos voltar aqui, então. Ok. As tragédias gregas. Primeiro, a tragédia ela é um gênero literário em si. A tragédia, pelo próprio nome, ela é uma dramatização. Então, existe um drama, existe tensão, existe conflito, existe reversão. A tragédia em si, ela carrega elementos muito fortes do enredo. Assim, coisas, tanto é que alguns falam que o universo trágico é um universo do absurdo, do impensável, mas exatamente com essa finalidade de provocar o leitor ou provocar a plateia. Eu vou explicar um pouco mais disso na frente. Mas, de qualquer maneira, o que é a tragédia grega? É uma dramatização e é um gênero literário que ele teve seu maior período de produção em momentos de crise, especialmente a crise, o período da Guerra do Peloponeso, que eu vou falar um pouco mais. Então, é um gênero literário que nasce num momento de profunda crise, tá? Aqui um ponto importante do Anderson, não vou trabalhar tudo aqui, porque eu vou falar dele um pouquinho também mais para frente. Mas o que a tragédia se propõe a fazer? Ela trabalha com temas crise, conflito violento, sofrimento emocional. Eu estou falando aqui do sofrimento da Medéia, isso vai estar presente no texto, com palavras muito específicas. A ideia é o seguinte: os tragediógrafos, como Eurípides, Sófocles, Aristófanes, esses tragediógrafos, eles tinham um propósito que, com suas tragédias, eles provocassem uma reflexão na audiência. Eles tinham um propósito que essas tragédias que eram encenadas fossem um meio de ensino para aquela audiência. Então, quando eles produziam uma tragédia, quando essa tragédia era encenada, das falas, da performance, do corpo, das cores, de tudo que é colocado ali, tem um propósito de ensinar, né? Aquilo que a gente chama de paideia grega. O que significa paideia? Paideia, ensino. Então, esses elementos, eles eram pensados para fins didáticos. Por quê? Esses personagens, como Medéia, que é um dos mais controversos, de alguma maneira eles servem como modelo ou até mesmo como aquilo que não deve ser imitado. Eles são negativos ou positivos. É isso que ele coloca aqui, ó, como modelos decididamente positivos ou negativos. A Medéia, por exemplo, ela tem um contorno negativo no sentido de que ela mata os próprios filhos, né? Esse negócio assim, muito forte. Por outro lado, ela também tem um aspecto positivo, porque ela foi injustiçada e consegue a justiça por seu próprio protagonismo e atuação, né, que a gente vai ver isso. Só para explicar um pouquinho desses elementos da tragédia. As tragédias são várias, né? Você tem a Antígona, você tem a Écuba, você tem a Medéia, são várias tragédias, né? Desses autores que eu falei agora há pouco. Mas, embora diferentes essas tragédias, cada tragédia ela tem temáticas diferentes, ela tem um enredo diferente, mas assim, alguns elementos comuns eu coloquei aqui de forma gráfica para ficar melhor. As tragédias gregas, o que elas contêm, né, de forma geral? É claro que algumas têm mais, outras menos, mas de alguma maneira tem esses elementos presentes lá. Tem mitos, ou seja, essas tragédias vão trabalhar com mitos a respeito dos deuses, da fundação, a origem dos deuses, a atuação dos deuses. Então, são questões mitológicas. Todas elas têm inícios e fins, né? Elas não são uma coisa aleatória, sem uma linha, sem uma coesão. Elas têm, sim, enredo de abertura, de fechamento. Inclusive, o próprio Eurípides, ele tem uma forma particular de iniciar suas tragédias, tá? Então, isso está bem presente. Elas têm, eu coloquei musicalidade aqui 2 vezes, deve ser alguma outra coisa aqui. Musicalidade, pessoal,
as tragédias elas eram ensinadas e acompanhadas por música. O que a gente vê hoje em trilha sonora de filme é uma coisa que já existia. Falando em trilha sonora de filme, que é uma coisa que eu gosto bastante, quem não conhece, infelizmente faleceu esse ano, é o Ennio Morricone, esse cara aqui, que eu vou colocar para vocês. Por que eu estou falando dele? Ele foi um cara, o gênio das trilhas sonoras nos últimos tempos. Porque ele soube explorar muito bem as temas dos filmes com... a gente conhece isso em Saudades, Caio. Realmente, eu sou fã desse... O ano de 2020 realmente foi um ano terrível. Por conta dessas perdas, sabe? Por conta de coisas como essa. Então, ele era um cara fantástico. Tem um filme dele que é, para mim, um clássico, A Missão. Por quê? Porque essa questão da musicalidade que acompanha a peça, que acompanha a encenação. Isso, dos filmes de faroeste. Ele é muito conhecido dos filmes de faroeste mesmo. Muito bom. Então, assim, essa musicalidade, ela está presente. Por isso que os autores, por exemplo, como Eurípides, quando ele escreve a tragédia, ele está pensando que aquilo vai ser de alguma maneira musicado, que vai ter repetição, que vai ter rima, que vai ter dinâmica, momentos de maior tensão, momentos menos tensos. Então, isso está presente. É claro que, como um documento escrito, nós não temos mais a encenação original, porque seria maravilhoso se a gente pudesse voltar no passado e estar lá na encenação da Medéia em 431 em Atenas, né, no concurso das Dionisíacas, né, seria fantástico, mas a gente não tem esse privilégio, ou seja, a gente pega o documento. E no documento a gente percebe que ele repete, que ele enfatiza, que usa palavras específicas para promover exatamente uma ênfase em determinados pontos. Isso vai ficar mais claro ao longo da nossa exposição. Só estou explicando os elementos gerais aqui para vocês, tá bom? Continuando, então. Além disso, existe lirismo. O lirismo tem a ver exatamente com esses recursos mais poéticos, né? São palavras selecionadas em termos, assim, não é uma narrativa histórica, não é um livro como de Heródoto, como de Tucídides, não é uma epopeia como de Homero, é uma coisa mais poética, que carrega tonalidades mais emotivas, né? Então, esse é um ponto importante. E a questão da performance teatralizada. Mesmo no documento escrito, você percebe que existem algumas performances, algumas questões muito próprias do teatro. Por exemplo, quando a Medéia vai pedir, eu vou falar dessa cena depois, um excerto. Quando a Medéia vai pedir para Creonte, o rei de Corinto, para ela ficar mais um dia na cidade, o que ela faz? Porque isso era uma forma de súplica na cultura grega. Ela se ajoelha e a pessoa tocava ou no joelho ou na barba, né, daquele a quem ela estava fazendo a súplica. E isso acontece na Medéia. Ela se ajoelha, em termos súplicos, é claro que a gente percebe que tudo isso é uma estratégia dela, está enganando o rei, mas ela se ajoelha e toca no rei no sentido de fazer uma súplica. Então, isso tem um aspecto performático dentro da previsão de que isso seria encenado no teatro. Até aqui, tudo bem? Alguma pergunta, pessoal? Só para a gente poder prosseguir. Compreendido por enquanto? Vamos lá, então. Ô, James, uma dúvida. Por exemplo, a gente vai ter que estudar a estrutura narrativa, e não só a estrutura narrativa, mas a forma como é encenada a Medéia. Por exemplo, eu estava lendo que eram dois atores por cada momento. Então, assim, só tinha a Medéia e mais um para dar um protagonismo para ela. Estava dando uma lida em algumas pesquisas. Então, assim, eu tenho que citar esse detalhe quando eu estiver fazendo trabalho. Assim, eu estou falando da Medéia. O trabalho de vocês vai ser sobre a Medéia? Só me tirou essa dúvida, que eu não estou lembrando aqui. O trabalho de vocês vai ser sobre qual documento? Não, né? Assim, o Caio, quando você tem uma parte lá, a Antígona, depois da Medéia, exato. A Antígona também é muito massa. Quando você fizer o trabalho, quando tiver lá resumo da obra, você vai colocar esse enredo. Esses detalhes todos, talvez não precisa você colocar, dependendo do tema que você está trabalhando, tá? Só para explicar. Então, assim, vai depender, assim, eu diria que esses detalhes só se forem importantes para a tua pesquisa dentro do tema que você escolher. Se para o teu tema for relevante colocar a questão dos dois atores,
sim, se não for relevante, informação dispensável. Eu diria, em termos gerais, eu diria que seria isso. Tá? Ok, vamos lá então. Beleza, pode ir perguntando aí, porque a gente está aqui para isso. Vamos lá. A tragédia e o teatro grego. Esse ponto é importante, galera. Para que fazer uma tragédia e ela ser encenada? Primeiro, o teatro era uma espacialidade de reflexão política na polis. Polis significa cidade em grego. O que é uma reflexão política? Como um autor como Eurípides, Aristófanes, Sófocles, outro, compunha uma tragédia que seria encenada, ele não compunha para simplesmente entreter a audiência, ele estava querendo provocar uma reflexão naquelas pessoas, porque eram cidadãos, eram pessoas atuantes na polis, uma reflexão política a respeito da atuação política, de questões políticas da cidade grega, da cidade, no caso aqui mais especificamente de Atenas. Então, o teatro ele tinha essa proposta de ser um espaço, um momento de reflexão política. Então, quando um grego se dirigia a um teatro, eu posso procurar uma foto de um teatro aqui para vocês, e assistir uma encenação como essa da Medeia, havia uma reflexão política baseando essa prática, tá bom? As duas coisas importantes, o teatro vinculava-se à memória, porque existiam festividades que eram calendário. Uma coisa que é colocada no calendário, ela serve para perpetuar a memória, porque você, de alguma maneira, você está se lembrando daquela prática. Então, o teatro estava presente na memória daquelas pessoas, no sentido de que era parte do calendário, da agenda delas. E a religião. Vocês vão ver que não tem como separar no mundo antigo sociedade, política, religião, essas coisas não se separavam, assim, não era uma coisa assim, uma coisa é religião, como a gente faz hoje, a outra questão é política. Lá as coisas estavam muito imbricadas, porque era um todo, né? Então, quando alguém se dirigia ao teatro, assistia uma encenação como a Medeia, como a Antígona, ali havia presença de divindades, a presença de rituais, a presença de elementos religiosos da cultura grega. Então, só para explicar que eram questões ligadas a festividades-chave da comunidade, a religião grega. Outro ponto importante sobre o teatro, a presença de mitos, personagens heróicos, música, competição, entre outras coisas, como eu falei, servia para a paideia, para o ensino grego na apresentação de modelos. Então, como os personagens aparecem, são representados, a maneira como eles se comportam dentro da tragédia, as suas falas, as suas derrotas, os seus vícios, suas virtudes, as suas características, tudo isso fazia parte do ensino, porque eram modelados, eram feitos como modelos negativos ou positivos que eram deixados para a cultura refletir sobre esses modelos. Então, eles se espelhavam muito no modelo de Hércules, modelo de Zeus, modelo de Teseu, modelo de Aquiles, enfim, e de outros, tá? As ações, conflitos e situações extremas do universo trágico. Deixa eu explicar o que é o universo trágico. Pessoal, é uma coisa muito óbvia, claro, mas deixa eu explicar. Todo esse universo, todo esse enredo, isso, na verdade, é um universo criado pelo autor da tragédia, pelo tragediógrafo. Aquilo ali não aconteceu dessa forma. Nós não temos uma Medeia que viveu em Atenas ou em Corinto, que esteve lá e que, de repente, matou suas filhas. Nós não temos esse personagem. Aquilo ali é uma criação do autor. Aí o pessoal pensa, mas então isso não é uma coisa que não aconteceu, então não tem valor para a história? Claro que tem valor. Porque esse universo trágico que foi criado, ele reflete um período histórico. E a gente vai ver que Eurípides reflete um período histórico de muita tensão e crise, que era a questão da Guerra do Peloponeso, que começa logo em seguida a produção da Medeia. Além disso, essa questão do universo trágico, ele é uma reflexão sobre a interligação do indivíduo com a sua casa, com a polis. Isso está muito presente na Medeia. A Medeia, que fazia parte de uma oikos, uma casa, a casa de Jasão, Jasão e seus 2 filhos, mas os dilemas que ocorrem na família, nessa oikos da Medeia e do Jasão, de alguma maneira se refletem na polis, porque você tem a cidade de Corinto, o rei de Corinto, então tem vários elementos que estão ali, vinculam o indivíduo à cidade. Até aqui tudo bem?
Uma coisa importante, não sei quantos que já ouviram falar, da Guerra do Peloponeso. Não vou conseguir trabalhar. Aspecto político, as mulheres não eram permitidas nos teatros. Marcel, eu, salvo engano, as mulheres eram permitidas, mas eu vou conferir melhor isso. De qualquer maneira, você tem personagens femininos como a Medeia, né, que é a que dá nome à tragédia. De qualquer maneira, essa questão do masculino e feminino é muito importante para a antiguidade. O pessoal que gosta de trabalhar com a questão de gênero trabalha muito nessa vibe. Não é muito a minha pegada, porque eu trabalho em outro viés dentro da antiguidade, que é mais a questão político-filosófica. Mas existe a questão da representação do feminino. Que mãe é essa, né? Que esposa é essa, uma ideia, né? Como é que essa esposa atua, como é que ela participa, como é que essa mãe atua. Então, eu diria que, não vou dar uma olhada sobre a questão das mulheres serem permitidas ou não, mas, de qualquer maneira, você tem personagens femininos que são muito importantes para as tragédias. Então, eu acho, tenho para mim, que as mulheres, elas eram permitidas nos teatros, mas elas não eram permitidas na ágora. A ágora era um espaço mais masculino, que a ágora é a assembleia grega. Na ágora, de fato, as mulheres não atuavam politicamente e oficialmente. Mas nos teatros eu tenho para mim a impressão que elas participavam, sim, que elas estavam presentes. Mas depois me lembro que eu vou conferir isso direitinho. Então, a Medeia ela foi composta no século V a.C. Qual que é o período de produção dela? Século V. Então, às vezes não dá para a gente datar. A Medeia foi escrita, ou, por exemplo, a Antígona, a Odisseia, ela foi escrita no ano tal, 700 e poucos e tal. Não tem como você definir, você define um período. A Medeia, a gente sabe que esse período de produção dela foi na última metade do quinto século antes de Cristo. Então, entre 430 a 400 e poucos. Então, esse é o período que tem a ver com o período de produção. São as condições sociais, políticas, econômicas e filosóficas que baseiam a produção da Medeia. Então, o que é a Medeia? Quando que ela foi? A questão importante é esse festival, que é do ano de 431, que é o Festival das Dionisíacas, ou como se fosse uma competição de tragédias para escolher, e a de Eurípides ficou em terceiro e último lugar. Mas, de alguma maneira, o que a gente entende em termos do período, que esse período é, assim, o início da Guerra do Peloponeso. É ali que se dá início dessa séria dentro do contexto da civilização grega. Civilização grega. Mas vamos lá, só para você entender um pouquinho dessa questão da Guerra do Peloponeso. Existe qual que é o texto? Não sei se é do Chamor. O Tucídides escreve sobre a Guerra do Peloponeso, mas existem outros autores brasileiros que trabalham isso. Estou tentando lembrar o nome de uma autora, mas agora me fugiu aqui. Mas enfim, se eu lembrar ao longo da apresentação, eu falo para vocês. Então, vamos lá. É o conflito entre Atenas e Esparta, tá? Essas duas cidades-estados. Quando a gente fala Atenas e Esparta, galera, não é um confronto de duas cidades apenas. Existiam ligas, a Liga de Delos, a Liga de, não sei se é de Esparta, mas existiam ligas que eram associações, agremiações de cidades-estados gregas. De qualquer maneira, esse confronto ele se dá entre gregos. Quando a gente fala Hélade, quando você lê Hélade é como se fosse da civilização grega. Por que a gente usa Hélade e não Grécia contra Grécia? Porque nas fontes daquele período eles se referiam a si mesmos como Elas. H-E-L-L-A-S. Então, e que é traduzido para o português como Hélade. Então, o que é de difícil, de traz muito problemas na Guerra do Peloponeso? É que são gregos atenienses contra gregos espartanos. Então, é a Hélade contra a própria Hélade. Isso é um ponto fundamental, que trouxe desequilíbrio entre a diplomacia interna e externa de Atenas. Então, esse foi um ponto de desequilíbrio, por quê?
Cidades se associaram a Atenas, outras cidades se associaram a Esparta. A gente sabe que no final, você já deve ter lido isso, que Esparta saiu vitoriosa. É claro que saiu vitoriosa, mas a civilização, a Atenas, né, ela influenciou mais a civilização ocidental, mas na Guerra do Peloponeso, quem ganha a guerra é a cidade de Esparta e não de Atenas. Além disso, há algumas tensões dentro da identidade grega, porque se você tem espartanos atenienses que se veem como parte da Hélade, mas agora eles estão em conflito, a questão é, que gregos são esses que lutam entre si? E há essa crítica, inclusive no próprio Eurípides, ele vai fazer um contraponto entre o grego e o bárbaro. Mas a crítica de Eurípides na Medéia é mostrar que o grego ele se comporta de uma maneira mais parecida com o bárbaro, e um bárbaro, na Medéia está isso lá, que é o caso de Egeu. Egeu, que não era grego, se comporta mais como grego do que os próprios gregos. O que ele está fazendo com isso? Ele está fazendo uma crítica política, uma crítica social. Qual que é um dos problemas fundamentais dentro da Guerra do Peloponeso? Uma das críticas que vários autores espíritos vão fazer é essa atuação masculina na Assembleia Ateniense. As falhas, os erros cometidos pelos generais, por outros personagens da Guerra do Peloponeso nessa condução da guerra. E isso é bastante questionado nessa produção desse período, ou seja, esses homens eles não souberam atuar dentro da Assembleia grega. Outra questão mais ligada à economia e sociedade é que houve problema de fomes e doenças. Então, se você tem uma guerra que atinge uma parte significativa do Mediterrâneo, que atinge cidades e regiões que eram produtoras de grãos, isso significa que haveria um problema de abastecimento e desestruturação social, porque milhares desses homens que eram atuantes cidadãos, eles morrem na guerra. Isso traz uma desestruturação. Então, por isso, essa tragédia reflete essas tensões, esses conflitos desse período. Só para explicar um pouco, assim, em termos de mapa, você tem aqui, em amarelo, que, na verdade, parece que essa aqui que é chamada Liga de Delos, tá? Que é, na verdade, Atenas e seus aliados, que é a Tessália, essas pequenas regiões, você vai ver aqui que a parte hoje, que a atual Turquia é Éfeso, Leto, essa parte aqui que era considerada a Ásia, todas essas partes aqui, elas estavam ligadas a Atenas. A parte em roxo é a Esparta e seus aliados, a Liga do Peloponeso. Aí perceba que está meio entremeado, não? Você tem em regiões como essa aqui de Delfos, cidades neutras, cidades atenienses, cidades espartanas, ou seja, então foi uma guerra de proporções. O slide não está aparecendo que você está falando. O pessoal está até mandando mensagem. Verdade, rapaz. Desculpa, eu estou aqui mostrando um mapa, todo empolgado, achando que vocês estão vendo. Agora sim, né? Enfim, esse mapa aqui, só voltando. A parte amarela é a Liga de Delos, que é a Atenas e seus aliados. Perceba a grande extensão de regiões envolvidas nessa guerra, por isso demorou 30 anos. São muitas ilhas, cidades pequenas, tá? Lembrando que Atenas, ela está aqui, ó, na região chamada Ática. A parte em roxo são os aliados de Esparta, certo? Que está aqui Esparta, e estão esses aliados, a Macedônia, que era outra região da Grécia. E você tem aqui a chamada Magna Grécia, que é hoje que a gente chama de Península Itálica. Nessa parte chamada Magna Grécia, você também tem uma certa refluxo da guerra. De alguma maneira, você tem em laranja a campanha ateniense, por onde o exército ateniense passa, e em roxo a campanha espartana, onde eles brigaram. Bizâncio, aqui, se não me engano, é a atual cidade de Constantinopla, ou que hoje seria talvez Istambul, salvo engano. Então, de alguma maneira, você teve proporções muito grandes. A ideia não é ficar explicando esse mapa, não, mas sim, só para mostrar para vocês um pouco dessa extensão, por que esses autores estão preocupados com essa política no meio da Guerra do Peloponeso. Deixa eu ver aqui, pessoal, são 10h51, acho que a gente vai até 11h10, mais ou menos. Características das tragédias euripidianas, de Eurípides. Primeiro, a perspectiva crítica do binômio grego-bárbaro. Ele vai criticar que os gregos sejam tão, assim, o que ele vai dizer na Medéia e outras tragédias?
aquele que é grego, ele se comporta mais como bárbaro do que o próprio bárbaro, que se comporta mais parecido com o grego. Então, ele vai questionar essa visão muito negativa, ruim dos gregos em relação aos bárbaros, porque a atuação política dos homens ela é tal qual ou pior que a dos próprios bárbaros. As tragédias de Eurípides, em geral, elas começam com monólogos, e nesses monólogos são importantes porque eles antecipam os temas principais da obra. Então, sempre que você começa uma tragédia de Eurípides, esteja atento que ele tem um monólogo e ele já tem antecipadas as questões principais da obra. Existe uma repetição vocabulária, vou mostrar isso para vocês literalmente, agora em alguns minutos. E, por fim, a associação de personagens ao mar com uma Medeia. A Medeia é associada ao mar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, pode parecer, não é uma pergunta difícil, mas por que ao mar? O mar, a Medeia é associada exatamente ao mar. Alguém tem alguma ideia? Por que o mar? Tem alguma noção? Por que a associação da Medeia com a ideia do mar? Por que essa ideia de que era uma coisa difícil de domar, uma coisa difícil de controlar o mar, né? Então, por isso ela é associada ao mar, tem essas representações da Medeia como mar, porque os gregos eram navegantes também, então eles conheciam muito o mar. Então, ela é associada ao mar por Eurípides como uma pessoa, como uma personagem difícil de ser domada, mesmo injustiçada, ela consegue a reversão à sua justiça, claro, por meio do engano, mas a ideia de que é uma personagem, uma figura, uma apresentação de uma imagem difícil de ser domada. Então, por isso eu acredito, é uma hipótese de que ela é representada com esses contornos relativos ao mar. Vamos lá, então. Opa, deixa eu... Travou aqui, agora foi. Primeiro, por que a Medeia se vinga? Primeiro, ela se vinga porque ela sofreu uma injustiça. E qual foi a injustiça? Jasão deixou ela para se casar com a filha do rei de Corinto. Lembrando que a cidade de Corinto, ela estava envolvida diretamente nas circunstâncias que propiciaram a guerra do Peloponeso. Veja bem como é que esse texto ele é forte. Medeia amealha a mestre da miséria, só ergue a destra, explode em juras, em termos muito fortes, evoca o testemunho dos divinos. Na verdade, aqui, seria melhor se colocasse evoca o testemunho dos deuses, ou os deuses testemunham, a ideia é essa, literalmente o Deus testemunhar, sabe? Olha, eles estão vendo o que Jasão fez. Eis a paga de Jasão com o que lucra. Seu corpo carpe, inane a ela se prostra, delonga o pranto grave. Assim sabe o quanto fora injustiçada. Primeiro, essa ideia de pranto, né? Vamos ver muito isso nesses exercícios da Medeia, que é os versos 20 a 24. Essa imagem da dor, né? Do pranto, do sofrimento, da agonia, né? Assim, tipo, música de Marília Mendonça de sofrência hoje é fichinha. O negócio aqui é sofrimento em nível grave. Então, ela sabe quanto que for injustiçar, essa palavra aqui em grego, exatamente que vem de justiça. Alguma injustiça foi feita contra ela, por isso ela se vinga. Né? Primeiro, que tipo de dor é essa que ela sofre? Uma dor que ela quase coloca em termos, assim, da própria morte, uma dor forte. Primeiro, olha, eu não sei, assim, não estou esperando vocês talvez consigam ler, a não ser que se alguém que souber grego, eu vou ficar muito feliz, mas só queria que vocês conferissem como é a mesma palavra, essa e essa aqui, a mesma. E a terminação dessa palavra é a mesma dessa. Lendo para vocês, tentando ler porque é uma língua morta, né? Mas enfim, tentando para vocês, era como se fosse uma rima, que é uma repetição sonora. Epaton clamon, epaton negalon. Ou seja, você tem a mesma palavra, uma sonoridade muito parecida. Primeiro, sofrimento imenso, ou grande, terrível, e depois sofrimento que abate. Então, a ideia de uma questão, assim, muito forte. A Medeia, na tragédia, ela sofre profundamente essa injustiça cometida por Jasão.
A meritória de ó prole odiosa de uma mater mórbida, está falando dos seus próprios filhos, meritória dos maus votos, pereça com o pai, derruba sem arrimo a moradia, ou seja, ela se vinga, mata o pai, seus filhos já são, mata os próprios filhos, é uma vingança terrível. E como é que ela consegue, ela alcança a sua vingança? Pelo engano. Aqui você tem 3 elementos nesse engano: o enganador, o enganado e o próprio engano. Quem que é a enganadora? A Medeia. Quem que é o enganado? Creonte, rei de Corinto. E qual que é o engano? Porque ela pede para ficar mais um dia em Corinto antes de ser banida. E esse aqui é um diálogo, né, em que ela aparece conversando com o rei de Creonte. Veja bem, parece-te, essa aqui é essa palavra, porque ao que tudo indica, esse parece diálogo da própria Medeia com o público, com a audiência, né, com a plateia do teatro. Parece-te, plateia, que eu alguma vez o adularia falando do rei de Corinto, Creonte. A menos que eu tivesse vantagem ou planejasse algo. Então, veja que a própria questão da teatralização, da performance da tragédia. As próprias palavras da tragédia, elas são colocadas aqui para que essa plateia possa participar dessa trama. Eu nem falaria com ele, nem lhe tocaria as mãos. Então, ela tocou as mãos e talvez fez outras coisas com súplica. Ele chegou a tamanha loucura que, sendo-lhe possível vencer os meus planos ao me exilar dessa terra, literalmente ao me lançar à força. Não é tipo assim, pedir gentilmente para sair, né? Como a gente às vezes pede para algumas pessoas incômodas, né? Dá licença. Mas a ideia é que dessa expressão em grego, ela está sendo lançada, ela está sendo expulsa. É uma coisa forçada, uma coisa abrupta, forte. Permitiu-me ficar este dia, né? Ela pede para ficar mais um dia lá em Corinto, no qual 3 de meus inimigos em cadáveres, mortos, tornarei a filha e meu marido. Que forte isso, ela engana como instrumento de justiça. Outro ponto importante é a questão da participação de Zeus na trama. E como é que Zeus, ele aparece na trama? Ele aparece como aquele que abraça, aquele que toma a causa da Medeia e faz de tudo para que ela consiga a sua vingança. Veja bem, é o coro, né? Você percebe a ideia da música. A questão de coro é porque haveriam pessoas que cantariam isso aqui. Se teu marido virou idólatra, de cama infrequentada, essa temática da cama é bem presente. Essa palavra aqui é cama, lerre. Essa cama infrequentada, isso é com ele, não te inflames. Zeus abraça. Aqui, embora abraça seja uma tradução, em termos assim de tomar a causa de alguém, mas literalmente é alguém que faz justiça com. É mais do que abraçar, né? Não principalmente que Zeus abraça, mas ele vai fazer justiça junto com a ideia. Evita que te consuma o pranto, essa palavra aqui, esponsalício, ou seja, o pranto por causa dessa atitude de Jasão. Acho que eu trabalhei isso. Então, essas são as temáticas gerais que eu queria trabalhar para vocês na minha ideia. Algumas coisas rápidas aqui para a gente, então, para eu encerrar e passar para algumas perguntas, caso vocês tenham. A peça de Eurípides é uma crítica à atuação masculina no Oikos, Ágora e Polis. O Jasão, que é esse personagem que faz isso com Medeia, que a troca, né, que faz injustiça com ela para se casar com a filha do rei de Corinto, ele, na verdade, é uma crítica feita à atuação desse homem, esse marido, esse cidadão, porque ele está agindo de uma maneira que traz ruptura com o conceito de filia, de amizade, de reciprocidade entre pares na civilização grega. É um homem que está cometendo uma injustiça, porque embora o casamento dele com a Medeia não fosse um casamento oficial, mas quando Zeus, ele, como divindade, ele aparece na tragédia, tomando a causa da Medeia, ele está tomando a causa da Medeia porque foi feito um juramento entre Jasão e Medeia de que ele seria aquele que a protegeria, de que estaria com ela, e ele
rompe com esse trato, ele rompe com esse voto, e por isso ele é apresentado como um homem que aparece atuando de forma errada na tragédia. Então, qual é a crítica de Eurípides? A crítica de Eurípides é a atuação desses homens, cidadãos atenienses, nas suas casas, na Assembleia, na Ágora, que é a Ágora, e a Polis, a cidade grega. Outro ponto, o impensável da tragédia euripidiana, ou seja, esse enredo de que a mãe mata os próprios filhos, na verdade é uma reflexão política e social, ou seja, uma mulher que ela teve que assumir o papel de procurar a sua própria justiça, isso era impensável, né? Mas ela acaba atuando mais do que os próprios homens, porque esses homens não estão conseguindo atuar com virtude, com piedade na cidade, na Assembleia, dentro de suas casas. Além disso, a crítica é se até mesmo a mulher teve que assumir dessa forma, esse protagonismo significa que esse papel masculino da atuação política do homem está faltando, está deixando a desejar. Então, aqui a tragédia, embora tenha vários elementos poéticos, musicais, performáticos, mas elas têm no seu bojo, no seu ideário, a ideia de fazer uma reflexão política e social. Além disso, a repetição, sonoridade, performance corporal da tragédia provoca a percepção do desgaste de Atenas na Hélade. Porque assim, Atenas, de alguma maneira, é vista tanto pelas fontes antigas como na historiografia, como a cidade que, de alguma maneira, se não provocou, mas ela ou foi aquiescente, foi não é conivente, mas, de alguma maneira, ela, de alguma maneira, teve papel fundamental para que a guerra acontecesse. Então, houve um desgaste da cidade de Atenas com as demais cidades dentro da própria Hélade, gregos com gregos, Hélades com Hélades. Quarta conclusão, o teatro grego, os tragediógrafos, possibilita a compreensão de parte das tensões, conflitos e ambivalências da sociedade grega no V século. Então, essas tensões entre papel do homem, papel da mulher, a atuação do homem na casa, na polis, na assembleia, essa reversão desses papéis, essa questão da guerra, o que a guerra está provocando em termos de desestruturação, isso está presente nas tragédias. As tragédias têm que ser lidas à luz do contexto em que elas foram produzidas. Essas tragédias, elas eram reconhecidas na comunidade, seus elementos de críticas, mesmo implícitos, eram discerníveis, ou seja, aquela plateia que estava assistindo a Medeia era uma plateia que sabia do que se tratava. Ela sabia que, por causa de Jasão, realmente, Jasão, o pessoal torna-se uma figura odiada, mas ele sabia onde iria chegar, por exemplo. Quando no diálogo da Medeia com o rei Creonte, ela pede para ficar mais um dia na cidade, a plateia, com certeza, que estava assistindo a encenação, sabia, isso não vai dar certo, vai dar ruim. Pelos elementos da própria tragédia, as questões culturais que estão ali presentes. Então, só para trazer para vocês uma forma de análise documental, não é a única, sobre a Medeia. Deixa eu só mostrar para vocês, vai estar disponível nos slides também, mas é só algumas referências, quem quiser depois... eu posso passar essas referências bibliográficas, algumas delas, né? Existem dezenas de outras, mas foram algumas que eu usei para fazer essa análise documental aqui nesse slide com vocês. Só rapidamente, pessoal, só mostrar para vocês, deixa eu compartilhar a tela toda que vai ficar mais fácil, como se faz esse mapeamento para chegar a um tema, para chegar ao que você quer estudar dentro de uma obra. É assim que eu faço a tipologia ou mapeamento, tá bom? Eu primeiro leio a obra, né, como li a Medeia, e aqui eu faço em tabela, mas você pode fazer em Excel, enfim, notas, fica a seu critério. Eu primeiro coloco qual referência. No caso aqui, como é uma tragédia, são versos, né? Então, coloquei os versos 20 e 24. Coloco o texto em português, eu procuro pegar as melhores traduções possíveis. E no caso aqui, eu coloquei o texto grego original de todos os excertos. E eu vou destacar excertos, né? No caso, deixa eu colocar só para ficar mais claro para vocês: vingança, engano e o vocabulário da dor. Então, eu vou procurar excertos que
que estão ligados a esse tema. Então, por exemplo, tem muitos outros excertos aqui que eu não trabalhei com vocês, tá? Mas eu procuro ressaltar excertos que têm essa ligação com esse tema. Então, é assim que eu faço para saber qual tema trabalhar dentro de uma obra. Esse aqui eu posso deixar disponível também, se a Luciana deixar, ela nos siga, para vocês terem esse modelinho básico, muito básico, tá? De como faz essa tipologia, esse mapeamento. Bom, vamos tirar aí alguns minutinhos, se tiverem perguntas. Eu queria saber, tipo assim, da estrutura, porque esse slide foi um exemplo de um tema, né? Que você fez. Aí a Luciane, ela pediu, por exemplo, algumas coisas específicas. Ela pediu, que você até falou, contextualização histórica, período histórico, resumo da obra, elementos para conhecimento do mundo grego. Aí, tipo assim, esses negócios, ela até colocou aqui na estrutura, né, da análise documental. Isso aí eu coloco no meio do meu tema, ou é separado. Primeiro eu tenho que discutir, assim, a obra num todo, esses elementos aqui, que ela colocou, por exemplo, características da narrativa, vocabulário, situações de guerra, ou eu posso ser específico no tema que eu escolhi? Você pode, primeiro, colocar um tema específico que você vai escolher. Para você trabalhar esse tema, Gabriela, esse é o ponto, você vai ter que trabalhar esses elementos. Quem foi Eurípides? Em que momento ele escreveu? Para explicar por que ele trabalha essa temática. Então, eu sugeriria o seguinte, em termos de estrutura mais prática do trabalho. Coloque o tema e coloque os elementos que ela pediu, e aí lá na frente, no final, você vai trabalhar o seu tema dentro da obra. Os excertos, assim, os trechos que aparece esse tema na obra. Essa seria a estrutura que eu faria com um trabalho desse, como ela pediu. Ficou claro? Deu para entender? Para mim aqui travou, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Deu para entender, sim, obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Ah, tá. Ah, tá, tudo bem, mas deixa eu explicar de novo. A sua análise documental, você vai ter algum tema. Você vai pesquisar dentro da obra. Quando você for fazer a análise, a estrutura é a mesma que a Luciane colocou. O que vai mudar, a única diferença é que você vai colocar um tema para a sua análise documental, você segue a estrutura que ela pediu, e depois você vai fazer a análise do seu tema dentro da obra. Essa é a estrutura, simples. Você vai pegar o seu tema, vai escolher aqueles elementos que ela pediu lá, em termos do autor, resumo da obra, a contextualização do documento, e aí depois você pode trabalhar uma temática dentro da obra. Essa é a ideia da estrutura. Agora ficou compreendido? Se não ficou, eu posso explicar quantas vezes for necessário. Tá. Pessoal, se não tiver mais dúvidas, eu vou encerrar aqui a gravação.